Mais uma vez, boa noite a todos. E mais uma vez saudamos todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, eu gostaria de convidar você nessa noite para fazer uma leitura da palavra do Senhor e meditarmos nela. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 ao 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 até o 17. Amém? Então vamos fazer essa leitura. Ora, se ninguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e querido Pai, nessa noite, o seu Espírito, ó Pai, eu creio que Ele vai iluminar os nossos corações, para que possamos entender a sua palavra e trazer para nossas vidas e principalmente para o nosso encorajamento. Que o Senhor nos traga esperança nessa noite por meio da sua palavra. Que o Senhor possa, eu creio que o Senhor, através do seu Espírito, o Senhor vai encher cada coração da tua esperança, dessa esperança que é Cristo em cada coração nessa noite. Que possamos sair daqui encorajados para viver a vida cristã com alegria em nossos corações. Nos abençoe, aonde nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nessa noite eu decidi trazer mais uma palavra de encorajamento. Sempre é bem-vindo, né? Há momentos que nós estamos passando por momentos difíceis e precisamos de encorajamento, como também precisamos de uma palavra de desafio em relação à tomada de decisões. Nós também precisamos de esperança para os nossos desânimos, né? Então a mensagem de hoje à noite é esperança para os desanimados, baseado nesse texto. Eu vou usar um exemplo de Paulo nessa noite. E de alguma forma, irmãos, nós precisamos receber encorajamento como povo de Deus. A igreja, ela tem sofrido muitos ataques
desde o início, desde o do começo, que a igreja tem enfrentado lutas e mais lutas, assim como Paulo enfrentou. E nós sabemos que esse é um momento difícil para todos nós. Esse ano foi um momento que marcou nossas vidas, principalmente por questão da pandemia. E ainda estamos sofrendo com ela, isso é uma realidade, né? Mas a igreja, depois eu falo mais sobre isso, mas a igreja ela tem enfrentado muitas lutas espirituais. Nós temos visto aí no meio da igreja, né, um ataque à igreja do Senhor, como algumas ideologias, entre elas o liberalismo religioso, e também nós temos enfrentado ataques de falsos mestres. Falamos domingo passado sobre a ideia do pragmatismo, né, que é uma teologia, uma ideologia americana que diz que o importante é o resultado, né? O importante é dar resultado, não importa o método. E, aliás, o método, ele tem que dar resultados. Não importa se esse método, ele ultrapasse alguns princípios, e ele quebra alguns princípios da palavra do Senhor. Então, nós temos visto o mundanismo entrando no meio da igreja, líderes orgulhosos, arrogantes, e a igreja sofre com esse tipo de ataque. Isso é uma realidade. Então, tudo isso tem sido lutas e mais lutas, né, em relação à igreja. E por causa disso, nós percebemos uma igreja muitas vezes desanimada em relação às coisas do reino. E nós estamos diante de um cenário extremamente difícil para os nossos dias, não só por conta da pandemia, né? Mas está difícil para líderes, para pastores fiéis, para homens de Deus, homens fiéis, cristãos fiéis. Está difícil para todo mundo, e principalmente para líderes fiéis, pastores, homens que têm permanecido na sua integridade. E eu tenho visto isso não é só minha luta como pastor, mas de muitos, que eles não conseguem conduzir os seus rebanhos, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos aí, ainda estamos vivendo, mas foi muito difícil esse período para todos os pastores, assim como também era para Paulo nesse momento. Foi muito difícil acompanhar os fracos, os indisciplinados, os necessitados. E sabe o que mais doeu em meu coração como pastor? É olhar para as crianças. As crianças, elas perderam meses de instruções da própria igreja. Nós temos visto isso, e as crianças têm sofrido bastante. Isso dói, isso mexe no nosso coração. Mas é uma realidade que nós temos que encontrar ânimo no Senhor. E além de tudo isso que nós estamos enfrentando, nós estamos vendo uma sociedade com muito medo, com muita angústia, preocupada, até a possibilidade de ocorrer uma segunda onda em relação à pandemia. E aí podemos sofrer mais uma vez com a possibilidade das igrejas fecharem novamente. Isso é muito triste, isso é muito desesperador, não só para quem é um pastor, um líder, mas também para aqueles que sabem o quanto precisa e necessita do apoio da igreja. Isso é muito preocupante, mas Deus é soberano, Deus está no controle, Deus, Ele sabe todas as coisas, e nós temos que encarar todas essas dificuldades, toda essa luta pelo qual a igreja tem enfrentado. Na verdade, aliás, de fato, nunca houve um tempo em que o povo de Deus nunca deixasse de sofrer. Em toda a história do povo de Deus, tanto na antiga aliança como na nova, o povo sempre enfrentou perseguições, dificuldades, duras perseguições, né? E falando sobre perseguição, em 2019, existe uma estimativa de que 13 mil cristãos foram mortos por conta da perseguição.
13 mil cristãos foram mortos diretamente por causa da perseguição. 10 mil igrejas foram queimadas no mundo todo. Isso é uma estimativa que foi feita em 2019. 4 mil cristãos foram presos por conta da perseguição. A perseguição, nós sabemos que ela existe em 2 níveis. Primeiro, um governo autoritário que persegue a igreja, que não tem compromisso com Deus e proíbe, não só proíbe, mas dificulta a igreja do Senhor andar nesse mundo. Então, essa perseguição, ela sempre foi real, ela sempre existiu, desde o início do primeiro século até aqui, governos autoritários que querem mandar na igreja do Senhor, que querem tomar decisões pelo nome do Senhor. E a outra é a questão das falsas autoridades religiosas, homens com interesses próprios, homens gananciosos, que em nome da religião querem se aproveitar e acabam perseguindo aqueles que querem fazer um trabalho digno, um trabalho com integridade. Então nós temos vivido momentos difíceis. A violência é uma outra realidade. Nós temos visto a violência no nosso país, no mundo, cada vez mais sendo intensificada, né, se intensificando cada vez mais. Existe o ódio racial hoje, existe uma política, principalmente a política do nosso país, e nosso país se tornou um curral de interesse, né, eleitoral, e com bastante interesse, e cada vez mais corrupção e mais corrupção. E a mídia também tem se tornado cada vez mais tendenciosa, uma mídia corrupta também, seja ela na TV, seja ela nas mídias sociais, através da internet. Então, todo mundo achando que podem dizer o que querem, fazer o que querem, e aí isso cada vez mais se tornou algo muito prejudicial. Então, precisamos de encorajamento, precisamos de esperança num mundo difícil. Assim como Paulo, nós vamos olhar isso aqui na vida de Paulo. Paulo, um homem valente, um homem que, para mim, assim, no Novo Testamento, ele é o meu herói. No Antigo Testamento eu olho para Davi, mas no Novo Testamento eu consigo olhar Paulo, um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. Mas ele enfrentou lutas e nós vamos enfrentar. Essa é a realidade do cristianismo nesse mundo. Ser cristão nesse mundo não é algo fácil, não é algo tão prazeroso numa perspectiva humana, porque nós vamos enfrentar extremas dificuldades, extremas aflições, e não é fácil. Mas existe em toda a Bíblia, assim como a Bíblia nos aponta para perseguições e sofrimentos, aflições e extremas dificuldades que nós vamos enfrentar, a Bíblia também vem nos encorajar. Ela tem sempre uma palavra de encorajamento. E olhando para a vida de Paulo, eu vou ver isso, nós podemos ver isso, tanto a questão da tristeza dele, como ele também vai encontrar esse encorajamento na pessoa de Cristo. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nos encorajar. Cristo é suficiente para nos encorajar, irmãos. Amém? Cristo é suficiente. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo, olhando para uns textos. Eu não vou olhar muitos. Tem Josué, 2 Crônicas. É uma mensagem, quase a mesma mensagem de encorajamento. Ser forte, ser corajoso, não temas. Eu sou contigo, eu te fortaleço. Mas olha, dê uma olhadinha aí, abra a sua Bíblia, Isaías 41, versículo 8 a 14. Você vê isso no Antigo Testamento, você vê isso no Novo Testamento. Deus sempre encorajando ao seu povo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das aflições, mesmo diante das pandemias, que essa que nós estamos vivendo aqui não foi a primeira. Em toda a história cristãos, Deus não esqueceu dos seus filhos. Deus sempre foi
com uma palavra de encorajamento. Olha aí, Isaías 41, versículo 8 a 14, um texto muito encorajador para os nossos corações, assim como foi para o povo de Deus no passado. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-los-á, porém não os acharás, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, eu, teu Redentor, é o Santo de Israel. Você vê todo momento assim, ó, Deus dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estou contigo, eu te sustento com a minha mão fiel. E nós, à luz desse texto, podemos ver o cuidado do Senhor. É uma promessa encorajadora da fidelidade para sustentar o seu povo. Olhar esse texto é entender que há uma promessa que vai nos encorajar, que Deus vai continuar cuidando do seu povo, sustentando, dizendo para mim e para você ainda hoje, não temas, eu sou contigo, eu sou contigo. E a fidelidade do Senhor, ela sempre existiu. Então, olhar para esse texto, o versículo 10 que nós lemos diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ele está falando aqui da fidelidade dele, é uma promessa encorajadora da fidelidade para sustentar o seu povo, e até hoje ele sustenta a sua igreja com essa mesma mão, com essas mesmas promessas. Então várias vezes Deus declarou ao seu povo que seria o seu sustentador, e Deus continua sendo o nosso sustentador até hoje, amém? Então essa é a realidade. E agora voltando lá para 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 ao 17, o texto que nós lemos, Paulo, ele é um homem guerreiro, é o maior evangelista, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Mas nesse texto nós vamos perceber que Paulo ele se encontra desanimado, deprimido e desencorajado. Qual seria o problema? Qual é o problema de Paulo aqui? A igreja, nós vamos olhar, a igreja de Corinto, ela está infestada de problemas. Há uma igreja que vive em crises, uma realidade das igrejas de hoje. Essa igreja há falsos mestres, nessa igreja existe muita hostilidade, nessa igreja existe pecados e mais pecados, divisão, perseguição no meio dessa igreja. E Paulo está preocupado com a sua igreja, a forma como essa igreja está sendo conduzida, como essa igreja ela está se portando nesse mundo, uma igreja mundana, e a igreja estava se parecendo com o mundo, uma igreja que tinha sérios problemas. E Paulo ele vai externando a sua tristeza. Olha o versículo 1, ele diz, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-se convosco em tristeza. Ele está falando da sua tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi, para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa.
porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja mesmo consumido por excessiva tristeza. Paulo, ele fala da sua tristeza. Aí você vai mais um pouquinho para o capítulo 11, de 2 Coríntios, o versículo 24 a 29. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoito, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo está sofrendo por causa das igrejas. Agora, quando eu olho para essas palavras, isso me causa vergonha, porque muitas vezes eu estou triste por coisas tão pequenas, tão fúteis, com coisas tão desprezíveis, e Paulo está sofrendo por causa da igreja do Senhor, porque carregou um fardo enorme, porque muitas vezes em lágrima, anunciando, proclamando o evangelho, sofrendo naufrágios, sofrendo perdas e sendo açoitados em várias situações. Ele diz, o versículo 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Paulo está sofrendo por motivos legítimos, por motivos que glorificam a Deus, mas é uma realidade. Paulo está extremamente triste, há um peso sobre o seu ombro, há uma preocupação, o desânimo é visível na vida de Paulo, por causa da igreja, irmãos, por causa da igreja. E isso é uma experiência para todos os líderes fiéis, que amam ao Senhor, que amam a igreja do Senhor, sabem o quanto estão sofrendo durante esse tempo, porque nós amamos a igreja do Senhor, e nos preocupamos com vida, e cada vida, desde o pequeno ao maior, nós nos preocupamos, e nós sofremos, e isso nos causa um sofrimento, e muitas vezes um desânimo que vem nos desencorajar, mas nosso encorajamento está no Senhor. Então, em uma época em que a igreja estava numa condição desastrosa, e Paulo sofrendo por causa disso, mas mesmo assim nós podemos extrair aqui algumas lições de como lidar com o sofrimento, como lidar com o desencorajamento e buscar uma esperança para a nossa falta de alegria. Através da experiência de Paulo, nós podemos encontrar essa esperança. E como lidar com os problemas extremos em nossas vidas. Todos nós, sejam líderes, sejam pastores, sejam cristãos, todos nós enfrentamos lutas e mais lutas. É uma responsabilidade, cai sobre nós uma responsabilidade de não só a ideia de pastorear a igreja do Senhor, mas você também como cristão, de saber que você é um cristão, que você representa Cristo nesse mundo, e cai uma responsabilidade muito grande sobre a sua vida. E essa responsabilidade, muitas vezes, por termos uma responsabilidade diante do Senhor, isso nos causa, em alguns momentos, profundas
tristezas e ficamos desanimados, desencorajados. Mas precisamos, assim como Paulo, encontrar essa esperança no Senhor. E é o meu desejo nessa noite que você encontre essa esperança no Senhor. Amém, irmãos? Você sabe qual é o motivo do seu desânimo, da sua tristeza hoje à noite. O Deus, Ele conhece também, Ele sonda os seus corações. E você conhece algum desses motivos. E eu espero que nessa noite você apresente a Ele. E ao apresentar a sua tristeza, o seu desânimo, você ao mesmo tempo seja alimentado com a palavra de Deus para que ela lhe fortaleça, para que ela te encoraje, para que ela te sustente, para que ela seja o fator principal para te encorajar a sair do teu desânimo. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor nos ensina. E sabe, o que levou um dos motivos pelos quais Paulo se encontra agora desanimado, é justamente o fator principal. Olha o versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Sabe qual é o que gerou esse sofrimento, essa tristeza no coração do Paulo? O amor. O amor pelo qual ele tinha por essa igreja. O amor, ele sempre intensifica o nosso sofrimento. Só quem ama é quem sofre. Quando nós amamos as pessoas, nós sofremos por causa delas. Você sofre por causa do seu filho, porque você o ama, porque você quer ver ele crescendo, prosperando, sendo uma pessoa, um homem íntegro nesse mundo, tendo virtudes cristãs. E quando você não percebe isso, você sofre, porque você ama. E Paulo ama a igreja do Senhor como ama a filhos. Paulo, ele é esse paizão que ama a sua igreja, e ele olha para a sua igreja como filhos. E ele ama ela. O amor, ele sempre intensifica o sofrimento. Além do amor pelos irmãos, outra coisa que deixa aqui, também nós podemos olhar no texto, é que o que mais perturbou a Paulo também, foi porque Paulo, ele escreve uma carta a essa igreja, e ele marca um encontro com Tito. E ele vai para um lugar chamado Troade, e ele não encontra Tito, ele já está nessa luta. Paulo, ele já tem um peso da igreja, e ele espera ver Tito para ser confortado. Sabe aquela comunhão de irmão, sabe aquela coisa quando você está passando por lutas e mais lutas, você deseja encontrar alguém para conversar, para orar. E Paulo, ele tem esse sentimento que vai encontrar seu irmão Tito, porém ele não encontra no primeiro momento. Isso causa-lhe profunda tristeza também. Olha o versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo ficou triste, muito triste, porque Paulo não encontrou Tito ali em Troade. Troade ficava no norte da Ásia Menor, uma cidade portuária, uma cidade importante daquela época. César transformou essa cidade numa cidade romana. E Paulo está ali nessa cidade, triste, abatido, porque não encontra a Tito, embora uma porta lhe foi aberta. E que porta foi essa? Foi a porta da esperança, a porta de um renovo,
à porta de uma oportunidade para comunicar a boa notícia de Cristo, o Evangelho. Mas Paulo estava tão desmotivado naquele momento. E olha quantas vezes nós usamos a figura de Paulo para encorajar tantas pessoas. E nesse momento Paulo está desencorajado, desanimado. E ele olha para essa oportunidade, essa porta. Foi Deus que abriu para que um evangelista desanimado aproveitasse a oportunidade para anunciar o Evangelho. E eu acho interessante que muitas vezes, eu não sei se você já se encontrou numa realidade dessa. Enquanto muitas vezes você está desanimado e vem alguém ao seu encontro lhe pedindo ajuda. E Deus vai usar a sua instrumentalidade, mesmo quando há o desânimo, mesmo quando você está triste e você está vivendo uma profunda tristeza, Deus deseja ainda usar a sua pessoa, assim como Deus abriu essa porta para que Paulo pregasse o Evangelho. Então nunca foi da vontade de Deus, e mesmo em meio aos desânimos, às aflições da vida, nós pararmos. Não importa o tamanho da pandemia, o que Deus deseja é que continuemos avançando para o reino de Deus, proclamando o Evangelho, anunciando a boa notícia, fazendo e realizando a sua obra. É isso que Ele deseja. E Paulo está desanimado. Que Deus insensível é esse? Não. Deus quer encorajar, através de um evangelista desanimado, a continuar fazendo o trabalho do Senhor. Ele diz no versículo 13: não tive, contudo, tranquilidade, paz em meu coração, em meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Mas ele foi aberto à porta, a porta da oportunidade. Então Paulo, ele está ali abatido, desanimado. Essa é a realidade, sofrendo o peso das lutas, das aflições, das perseguições. Essa é a realidade de um homem comum, um servo de Deus, mas um homem que não está isento ao desânimo, à tristeza, a ficar abatido. Isso é comum a todos nós. Mas Deus, Ele usa da sua graça para nos resgatar desse desânimo, da falta de encorajamento, de uma situação de extrema dificuldade. Deus usa da sua graça para nos mover. Foi isso que Deus também fez com Paulo. Paulo, você note aqui no versículo 13, que ele se afastou da porta aberta. Isso é o que pode acontecer com o melhor dos homens na hora do desânimo. E aonde Paulo encontrou agora encorajamento para o seu desânimo? Olha o versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. A partir desse texto, os anteriores, Paulo está desanimado, sofrendo angústias, tristeza, abatido, não tendo essa tranquilidade até para falar do reino, das coisas do reino. Agora Paulo vai ser encorajado. É aqui que muda o pensamento, é aqui que causa toda uma motivação necessária para que Paulo continue a sua caminhada com o Senhor. E é isso que também nós precisamos em meio ao desânimo das nossas vidas.
nós sempre devemos olhar para a providência do Senhor e saber que o Senhor está perto de nós e Ele sempre nos alcança com a sua graça, e olharmos para a graça de Deus e encontrar nele refúgio, saber que Ele está conosco e que a sua palavra diz para nós: não temos, porque eu estou contigo. Ele vai nos encorajar a sair de qualquer desânimo em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, ele agora olha para Deus, ele disse: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele passa dos problemas agora para buscar a Deus. E agora, depois disso, por que ele está contemplando? Porque ele já, depois que ele escreve essa parte, ele já tem um encontro com Tito. Quando ele vai para Macedônia, então Tito vem ao seu encontro, isso lhe causa alegria. Agora muda o pensamento de Paulo através dessa experiência, no qual ele ansiava em seu coração. 2 Coríntios capítulo 7, você vai mais um pouquinho, versículos 5 ao 7, 2 Coríntios capítulo 7, do 5 ao 7, diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Paulo ainda está naquela luta. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha a angústia de Paulo. Paulo agora sai de Troade, vai para a Macedônia, e ele diz: olha, ainda nós em tudo fomos atribulados, angústias por fora e angústias por dentro. É a vida do cristão. Em meio às aflições, sofremos as angústias de fora e os temores dos nossos corações, as preocupações, as ansiedades, nossos medos. Mas ele agora, versículo 6, porém Deus, quando ele diz porém, Deus mudou. Ele diz: nós chegamos na Macedônia atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém, esse porém é a mesma coisa, mas Deus que conforta os abatidos. Deus conforta. Deus conforta os abatidos, irmãos. Deus conforta os abatidos. Nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, vosso pranto, vosso zelo por mim, aumentando assim a minha alegria, o meu regozijo. Olha a alegria de Tito, ao abraçar o irmão, choravam, e eles se fortaleciam. Sabe, a igreja é esse lugar, deve ser esse espaço na minha vida e na sua vida, onde nós vamos encontrar alegria, prazer, gozo com nossos irmãos nos momentos difíceis, onde nós podemos nos apoiar uns nos outros nos momentos mais difíceis das nossas vidas, onde você tem que ter a predisposição para oferecer um suporte, quando você vê aquele irmão fraco, caindo, debilitado, angustiado, sofrendo com medo. Esse é um encontro da alegria, um encontro da paz, da esperança, onde Deus proveu, onde Deus usou da sua graça. E aí justamente ele volta para o versículo 14, externando isso. Quando ele vai para a Macedônia, e ele tem um encontro agora com Tito, aí ele vai para o versículo 14, graças porém a Deus. Ele está dizendo: ó, irmãos, lá na Macedônia, Deus foi tão gracioso, foi tão, que me enviou Tito lá, eu esperei ele em Troade, eu abati desanimado, lutas por fora, temores por dentro, mas Deus foi tão bom que enviou meu irmão, e ali nos regozijamos, nos consolamos, e houve uma esperança em nossos corações. E aí ele vai externando isso no versículo 14, de 2 Coríntios, capítulo 2, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele agora vai falar de triunfo. Irmãos, Paulo está dizendo que em Cristo nós triunfamos, em meio às lutas, em meio às
as perseguições, as preocupações da vida. Mas Paulo sabe que a alegria dele aqui, a fonte da alegria dele, não só estava em Tito, porque Deus enviou Tito, mas a fonte principal da alegria de Paulo era o próprio Senhor. Graças a Deus, que em Cristo Ele nos conduz em triunfo. Cristo é o nosso triunfo. Ele nos trouxe alegria por causa de Cristo. A alegria de Paulo estava em Cristo. Ela só foi evidenciada com aquela experiência ali com Tito. E ele nos conduz em triunfo. Essa palavra triunfo, note isso aqui que eu vou lhe dizer. Triunfo é uma palavra, é um termo técnico que na época das grandes batalhas romanas, quando um general ia para uma guerra romana e ele vencia a guerra, ele, ao voltar da guerra, trazendo os cativos, sendo vitorioso, ele recebia um triunfo da parte do rei. O rei o recebia, esse general, e ele recebia um triunfo. O triunfo aqui é de um general romano, depois que ele vencia a guerra, não a guerra civil, entre o seu próprio povo, mas contra os seus maiores inimigos. Então eles voltavam, e ali acontecia algo muito interessante. Ocorria um desfile para aquele general, para os seus soldados e aqueles que vinham ali atrás, os cativos. E era preparado toda uma festa, para que aquele general e os seus soldados recebessem todas as honrarias do rei. E nesse momento do desfile, acontecia algo muito interessante também, era jogado incenso, alguma coisa como perfume e muitas flores. E esse general, até para ele receber, até chegar ao triunfo, havia todo esse desfile na cidade, para que todos pudessem ver a vitória, o triunfo desse general e os seus soldados guerreiros, que iam para a luta e voltavam vitoriosos com os cativos. Então isso era feito uma encenação. O general marchava até o castelo, até o lugar, para receber as honrarias do rei. E na frente haviam mulheres que jogavam flores. E essas flores, elas exalavam um bom perfume, porque os soldados marchavam. Soldados vitoriosos, um general oponente, na frente desses soldados, para receber o seu triunfo. Irmão, essa imagem que Paulo está retratando é para dizer aos cristãos que Cristo é o nosso general, e ele venceu. Nesse momento, Cristo é o nosso general. O triunfo era a maior honra para um general vitorioso. Cristo venceu na cruz. Cristo é o nosso general. E aqui ele vai nos deixar esses aspectos aqui, para nos encorajar desse texto, que Cristo triunfou, Cristo venceu, Ele é o nosso general. Entre altos e baixos da vida, nós temos um general. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque nós fazemos parte do seu exército. Ele é o nosso general, e nós marchamos com Ele nesse mundo. Então, entre altos e baixos da vida, nós temos que lembrar disso. Nós temos um triunfo em Cristo. Nós já triunfamos com Ele, porque Ele venceu. E Cristo venceu os nossos maiores inimigos. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte. Ele venceu o inferno e venceu Satanás. Ele venceu os nossos maiores inimigos. Então Ele triunfou na cruz, Ele venceu, irmão, Cristo venceu. E nós estamos como esses soldados,
caminhando com o nosso general, triunfantes. Porque ele venceu nossos inimigos. Em Cristo triunfamos sobre todas essas coisas também. Sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. A vitória do cristão está aqui nesse triunfo. Não são nessas coisas transitórias da vida, não são nas coisas passageiras da vida, mas nós vencemos a morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou. Então nós vencemos a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que e vencedores. Então nós vencemos, nós triunfamos. Então a cena é essa, é Cristo que triunfou, e ele diz assim, graças, porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduziu em triunfo. É em Cristo, ele está conduzindo a sua igreja em triunfo. Pode vir, seja pandemia ou mais pandemia, seja problemas ou mais problemas, seja aflições ou mais aflições, nós temos que ter essa consciência. Em Cristo nós vamos triunfar sobre todas essas coisas, irmãos. Nós vamos triunfar, a igreja do Senhor não pode ficar para trás, nós temos que seguir adiante. O nosso general já venceu, ele já recebeu todas as honrarias, e ele está sentado à destra do Pai, e ele governa nossas vidas. Nós estamos debaixo da autoridade do nosso general, que é Cristo. E nós caminhamos de acordo com os seus planos, de acordo com os seus projetos. Isso deve ser o fundamento para a nossa alegria. Sabemos que nós triunfamos em Cristo, é o principal fundamento para a nossa alegria. E não concentrar os nossos corações nas coisas desse mundo. Não achar que a nossa alegria são as coisas desse mundo. O nosso time do coração ganhou nessa semana e está ganhando. Mas para gerar mais alegria, eu tenho que esperar ele ganhar novamente. Mas não, Cristo já ganhou, Cristo já venceu. Cristo é vencedor, ele já venceu todas as batalhas que era necessário. Ele já venceu as nossas batalhas espirituais. Você pode colocar muita alegria num celular muito moderno, mas daqui a pouco essa coisa passa. E você espera uma nova oportunidade para ter uma nova alegria. Mas em Cristo não, quando nós olhamos para Cristo, essa alegria é permanente. Essa alegria é eterna. E nós temos que desfrutar dessa alegria em Cristo, porque nós triunfamos com Ele. Paulo disse, eu estou abatido, eu passei por perseguições, por naufrágios, eu recebi açoites, mas graças a Deus, que Cristo tem me conduzido em triunfo, numa alegria plena, numa alegria permanente e eterna, irmãos. Cristo, onde é que está a sua alegria? Nas circunstâncias, esperando que as circunstâncias mudem, para você obter um coração alegre diante do Senhor. Você está esperando ganhar aquela coisa que você tanto deseja ganhar para que a sua alegria mude. Não, você já tem o Senhor, você já triunfou com Ele. Ele é o teu general, Ele é o nosso general. Eu lembrei agora de uma música, mas eu nem vou arriscar. Nosso general é Cristo, né? Eu só lembro dessa primeira frase. Mas não vou cantar porque eu sou muito ruim em música. Mas o nosso general é Cristo, não é isso, Luiz? É isso. Segundo Timóteo, você olha um pouquinho para frente, segundo Timóteo, capítulo 4,
versículo 16 a 18, ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Essa deve ser a nossa esperança. Essa era a música no coração de Paulo. Amém. Deus me livrará de todas essas coisas, de todas as investidas malignas, de tudo que existe de mal nesse mundo. Deus vai me livrar, porque Ele é meu general e eu triunfei com Ele. E o Senhor me assistiu e me deu força. O Senhor nos dá força, irmão. Nada além do que nós possamos suportar. Deus, Ele nos reveste de força para enfrentar situações e mais situações dessa vida. Agora nós temos que confiar, nós temos que colocar o nosso coração nele. Nós temos que nos voltar para Ele e dependermos dEle, em meio às angústias, em meio às aflições da vida. Não venha para cá com o coração temeroso, porque existe a pandemia, está desgraçando a vida das pessoas, maltratando vidas e mais vidas, é uma realidade. Mas nós temos motivos para olhar para as coisas do reino, nós temos motivos para olhar para as coisas do alto e contemplar e nos alegrar de todo o nosso coração. E encher o nosso coração de louvor e gratidão. Não pelo momento, mas por tudo aquilo que Deus já fez e por quem Deus é. E pelo que Ele pode fazer muito mais, além do que nós pensamos. Além daquilo que você imagina, Deus pode te livrar. Então, Cristo venceu. E isso deve ser o fundamento. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. Amém, irmãos? A nossa esperança deve ser Cristo. Então, nesse momento, nós desfilamos desse mundo. A cena ali é o general, os soldados, os cativos, lá atrás, os despojos, alguns que eram trazidos, e as mulheres jogando flores, e todos se alegrando. Esse general é vitorioso, ele venceu a batalha. E sabe, a cena é essa, espiritualmente, nós estamos nesse mundo, nós temos general, nós estamos desfilando nesse mundo, triunfantes, em Cristo. Mas sabe, um outro aspecto aqui ao olhar para esse texto, o versículo 15 diz assim, voltando lá para o capítulo 2, de 2 Coríntios, e você olha o versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos o que, irmão? O bom perfume de Cristo. Sabe o que é isso aqui? Influência eterna. Um outro aspecto aqui, à luz desse texto, é influência eterna. Quando o Evangelho sai da nossa vida em ações e palavras, nós nos tornamos bons perfumes de Cristo. Um aroma doce. Há uma influência. Quando nós seguimos a Cristo, quando nós estamos debaixo do seu comando, quando nós estamos seguindo as suas orientações, nós nos tornamos esse bom perfume de Cristo. Mas isso não para nossas honrarias, não para nossa glória, mas para Deus. Olha o versículo 15. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Antes de afetar a vida das pessoas como um bom perfume, nós temos que entender que as nossas vidas devem exalar como bom perfume para Deus. As nossas vidas
elas têm que glorificar a Deus, ela tem que ser nesse mundo um bom perfume diante do Senhor. Ao seguir as orientações do nosso general e nos submetermos a ele, sabendo que nós já triunfamos com ele, então nós vamos exalar esse bom perfume. Interessante que esse texto diz que para com estes, versículo 16, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? As mulheres jogavam aquelas pétalas, flores, e ao pisar aquelas flores, incenso, ao ser jogado, exalavam um bom perfume. Entanto, esse bom perfume, tanto eles serviam para aqueles que eram vitoriosos como soldados, como servia também para aqueles que eram cativos, que vinham lá atrás. Então eles também exalavam esse bom perfume. Por isso que Paulo estava dizendo, esse bom perfume ele exala tanto para com aqueles que têm vida, como para aqueles que estão mortos. O general estava lá, os soldados, o general triunfante, havia toda aquela solenidade, os soldados atrás e os cativos, aqueles que eram trazidos, prisioneiros de guerra. E eles também exalavam esse bom perfume. E sabe, irmãos, é isso, quando nós representamos a Cristo nesse mundo, independente de como está a situação da vida, de vida das pessoas, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Se elas estão vivas ou mortas, elas vão exalar. Mas essa é a nossa responsabilidade. Então, para os vencedores, perfume para a vida. Para os mortos, perfume para os mortos. Irmãos, vamos concluir dizendo o seguinte: nós temos sim nossas debilidades, nós sofremos com as angústias dessa vida, com as preocupações dessa vida, há situações e mais situações que nos causam tristezas, profundas tristezas. Isso é verdade. Se Paulo sofreu isso, se os melhores servos do Senhor, os homens bíblicos da Bíblia sofreram, Elias sofreu, Davi sofreu, o apóstolo Paulo sofreu, então significa que nós também não estamos isentos, mas nós temos que olhar para Deus, nós temos que entender que Deus, a palavra dele é: não temas, eu sou contigo, eu não te desampararei. Ser corajoso, forte e corajoso, como a palavra do Senhor, Moisés falou para Josué, Josué falou para o seu povo, Isaías também falou. Então todos os profetas falaram a mesma mensagem. Nesse mundo, apesar das preocupações, dos inimigos que nós enfrentamos, nesse mundo nós podemos contar com o cuidado protetivo do nosso Senhor. E nós caminhamos nesse mundo, nós desfilamos rumo a um triunfo celestial em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo. Olha o versículo para encerrar aqui, o capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo, que sofreu todas as angústias que nós sofremos,
perseguições, tribulações, preocupações, está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, triunfantes. Nós vamos triunfar, já triunfamos em Cristo Jesus, somos parte do exército triunfante e do bom perfume de Cristo nesse mundo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar.